Nesta apresentação, a Justiça, o Poder Judiciário e o Processo, vou falar um pouquinho sobre esses assuntos aí para vocês, tá? E aonde se encaixa, então, os laudos periciais e onde vocês vão estar trabalhando e buscando, né, o desenvolvimento, né, de um laudo pericial. Essa primeira apresentação, ela é uma apresentação meio global, tá? Ela vai envolver um pouquinho de todas as atividades que são realizadas pelo perito, né, uma ideia geral, e depois a gente vai olhar cada um em específico, né? Como ser um assistente técnico, como é que você vai lidar com assistente técnico, como ser um perito, como escrever o laudo pericial, né? E algumas outras informações, tá? Como eu não sou advogado, sou engenheiro, vou procurar utilizar a linguagem técnica da engenharia aqui na nossa fala, na minha apresentação, tá? Até que porque os termos que são usados no meio jurídico são bem complicados. Eu mesmo até não gosto muito dos termos, né? Eu prefiro muito usar os termos da engenharia, né? Todos eles têm sinônimos, né? Aos termos da área da justiça, né? Porque são mais entendidos por nós, tá? Mas vocês vão ver que tem vários termos que são bem estranhos para nós, tá? Mas não se preocupem com isso. Vocês vão entendê-los aí facilmente, tá? Então, para começar, pessoal, vem a pergunta, né? O que é a justiça? Ela apresenta um conceito abstrato, que geralmente faz relação a termos morais. É bem difícil de ser definido esse termo de justiça. Apesar de a gente entender o que é justiça, se eu pedir para vocês me definam o que é justiça, vai ser difícil vocês explicar de uma maneira bem definida tudo isso, tá? E isso é mais ou menos normal. Esse conceito da justiça é bem difícil realmente de sintetizar ou dizer, tá? Ou explicar, tá? Mas ele é ele teve sua origem no termo latino, tá? E esse termo justiça, ele se refere a uma das 4 virtudes cardinais, né? Ou cardeais, tá? Justiça. Tá aqui então o termo, né? É esse termo aqui, ó, relacionado então com uma dessas 4 virtudes, tá? Tá aqui o termo, tá? E esse termo, então, nós poderíamos dizer que é aquela virtude, dentre as virtudes, então, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido, tá? Vejam bem a definição, né? O que lhes é devido, tá? A justiça, talvez, é aquilo que deve fazer de acordo com o direito, a razão e a equidade, né? Vejam que são todos termos difíceis de serem explicados, né? Mas é aquela vontade, então, de fazer aquilo que é certo. Talvez tenha esse caminho, a definição. É de dar aos outros aquilo que é certo, né? E aí, então, vem esse termo justiça, tá? Então, realmente não é um termo fácil de ser definido, mas ele envolve mais ou menos essa ideia. E a justiça, ela é executada no Brasil pelo Poder Judiciário do Brasil, né? Esse Poder Judiciário, ele é o conjunto de órgãos públicos que são definidos pela Constituição brasileira, que atribui a função de justiça. Então, essa função da justiça no Brasil é executada pelo Poder Judiciário. Ele é regulamentado, então, pelo artigo 92 a 126 da Constituição da última Constituição de 1988. Alguns de vocês não tinham nem nascido nessa época ainda, né? E os seus órgãos envolvem vários tribunais e várias instâncias, tá? Então, aqui tem, né, a lista dos órgãos que fazem parte do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, né? Tribunal de Justiça, tribunais federais e juízes federais, enfim, uma relação bem grande de órgãos públicos que executam as diversas funções, né? Executam a justiça no Brasil.
é o Poder Judiciário. E a comarca, o fórum, né, ela é a casa do Poder Judiciário aqui na nossa cidade. Então, existem várias instâncias do Poder Judiciário. A casa, o local, o espaço físico onde está localizado o Poder Judiciário, aqui em Joaçaba, é o Fórum da Comarca de Joaçaba. É aqui que os processos de natureza judicial, jurídica, né, se iniciam, tá? E esses processos, à medida que eles vão sendo realizados, né, e decisões são tomadas, podem passar por instâncias superiores. Podem passar pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, lá no centro de Florianópolis, ou lá no Tribunal de Justiça, lá em Brasília, né, a instância superior. Tá? Então, à medida que elas vão acontecendo, né, podem ser encaminhadas para instâncias superiores. Então, tudo inicia aqui. O serviço de perito, né, a perícia, o perito, o contato dele vai estar aqui, né, na comarca, no fórum, na comarca da cidade onde vocês vão realizar o trabalho. É aqui que vocês vão estar se relacionando com as pessoas, com o juiz, com os processos que, porventura, vocês estarão analisando. Tá? Então, vai acontecer sempre no fórum da comarca, da cidade ou da região que vocês estiverem atuando. Tá? Bom, o processo, então, ele inicia aqui, a partir de um processo que se inicia na comarca, tá? Esse processo vai ser encaminhado num certo momento para o perito trabalhar nele, dar o seu parecer técnico sobre alguma dos problemas que ocorrem nesse processo, tá? E esse processo, então, que geralmente inicia na comarca, ele é, então, uma relação jurídica entre um autor, uma pessoa que se sente lesada, que é o autor de um processo, entre o réu ou o requerido e entre o juiz. Então, existe uma relação jurídica entre esses três elementos, né? O autor apresenta uma petição, apresenta uma necessidade em função do réu, né? E o juiz, então, né? O juiz, ele vai tomar uma decisão com relação a essa petição, né? Baseada, muitas vezes, na opinião de um especialista, que é o perito, né? Então, é uma relação jurídica. O perito, de uma certa forma, vai ser um braço direito do juiz naquele assunto para poder, digamos assim, resolver o conflito que existe entre esses duas pessoas, o autor e o réu. Tá? E o processo, ele se modifica a cada ato jurídico. Tá? Então, ele é um documento, tá? Que a cada momento ele se modifica, ele é formado por uma série de atos jurídicos coordenados, né, pelo CPC, pelo Código do Processo Civil, né, ele dá todos os encaminhamentos, ele é coordenado, né, e ao final, o objetivo, né, é dar um provimento final, né, o juiz, ao final do processo, digamos assim, ele vai dar um provimento, né, tomar uma decisão em relação àquele conteúdo. E essa decisão pode ser favorável ao autor ou favorável ao réu, né? E essa decisão, em alguns casos, é baseada em cima da opinião técnica do perito, tá? Então, o perito vai ter uma influência grande na decisão final que o juiz vai tomar. Antigamente, esse processo ele era formado por pastas de papéis enormes, né? Então, vejam, isso aqui, essa pastinha aqui, corresponde a um processo, né? A primeira folha, né, é a petição inicial que é encaminhada pelo autor e, na sequência da pastinha, tem todos os atos jurídicos coordenados, estão colocados aqui dentro. Antigamente,
tudo isso ia no papel. Então, as pastinhas, os processos, né, vamos por enquanto chamar de processo, tá? Os processos, eles eram enormes, tá? Eu cansei de pegar pastinhas, essas aqui, que tinha 4 ou 5 pastinhas assim, né? Que tinha que carregar na mão, assim, com os braços na frente, para poder carregar o processo, tá? Para poder analisar e fazer a perícia técnica sobre aquele assunto, tá? Mas, em função, né, da informatização, né, antigamente as comarcas, os fóruns eram lotados de processos, né, existiam almoxarifados inteiros de pastinhas de processos, né, e isso era realmente um trabalho, ler essas folhinhas, analisar, grampear, tudo isso era uma coisa muito doida, né. Então, isso, a partir de uns anos para cá, foi eliminado, né? Pode ser até que ainda algum processo, ainda vocês vão pegar ele nesse formato, mas eu acredito que não exista mais essas pastinhas, somente os mais antigos, tá? Eu, nos últimos anos, aí nos últimos 4, 5 anos, né, nunca mais peguei pastinha dessas aqui, e sim, somente peguei o processo na forma digital, um arquivo, né, que contenha todas essas informações aí para análise, tá? Um arquivo PDF com tudo isso completo, tá? Antigamente quando a gente era convocado para fazer a perícia, o perito tinha que ir no fórum, retirava essa pastinha, né? Os peritos eram os únicos que podiam retirar a pastinha do fórum, tá? E imagine que essa pastinha é única, não tem cópia dela, tá? Então, imagine o cuidado que tínhamos que ter, né, para não perder essa pastinha. Porque se a gente perdesse, acontecesse alguma coisa com a pastinha, perdia o processo, não tinha outra pastinha cópia, não tinha Ctrl+V da pastinha, tá? E aí, realmente, quando eu ia lá, eu ia para lá, buscava o processo, trazia a minha mão até em casa, botava em casa, colocava em casa, guardava que nem algo que não podia realmente perder, tá? O medo era grande. Hoje já a gente pega o arquivo PDF, então já tem uma cópia de tudo, então a gente se sente até mais aliviado, né, em não ter essa cópia única nas mãos. Os advogados, né, eles geralmente têm lá no fórum uma salinha, né, a salinha da OAB, e geralmente quando eles precisam fazer alguma coisa, eles vão lá, retiram o processo, fazem uma cópia daqui ou dali de alguma informação importante para eles, devolvem lá para o escrivão e fica arquivado. Já o perito podia levar esse processo para casa, né, para poder estudar ele. Então, era realmente um cuidado grande, tá? O processo, então, que eu chamo aqui de processo, né, na realidade, o nome correto dele não é o processo. Eu falei inicialmente processo, mas ele se chama os autos, né? A gente vai no fórum buscar os autos do processo, né? Os autos são as folhas, então, né? São as folhas que contêm tudo o que acontece no processo, lavrado a termo, tá? Esse lavrado a termo significa que tudo que foi discutido no processo, ele é transformado em palavra escrita, né? Tudo está escrito, né? Não existe gravação de voz num processo, tá? Não existe, às vezes, a figura que a gente coloca num processo, ela vale muito mais a palavra escrita da figura do que a figura propriamente dito. Então, tudo num processo é lavrado a termo, é escrito. É isso que vale dentro do processo. Então, a gente insiste tanto com vocês, né, nos trabalhos de TCC. Quando vocês fazem um trabalho de TCC, vocês vão colocar uma figura, tá? Lá tem uma fotografia, tá? Só colocar a fotografia, né, no caso de um laudo, uma fotografia, e não escrever sobre ela, é a mesma coisa que não existir. Isso é bem evidente num processo judicial. Essa fotografia que está aqui, ela vai permitir
o melhor entendimento daquilo que foi escrito aqui embaixo, da palavra escrito. Então, se tem uma fotografia, eu tenho que transformar essa fotografia em palavra escrita, escrever sobre ela, tá? Senão não tem validade, tá? Então, por isso que é importante. Aqui, no processo judicial, isso é fundamental. Tem que estar escrito, senão não vale, tá? Então, a gente tem que aprender a descrever as figuras, descrever os diagramas que a gente vai colocar ali, descrever uma falha, assim por diante, e descrever de forma escrita, tá? Tudo é transformado em palavra escrita, tá? Inclusive, pessoal, eu peguei, faz uns 2 anos atrás, eu acabei sendo convocado para fazer uma perícia e umas máquinas leitadeiras, né? Que deu um problema, né? Uma certa pessoa, um autor, né? E quando eu, pela primeira vez, né? Faz uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu abri o arquivo PDF, quando eu analisei o processo, né? Imagine lá que, pela primeira vez naquela época, né? Eu vi que, inclusive, as conversas que são feitas no WhatsApp, né? No WhatsApp, né? Que servem como provas, de repente, para alguma decisão, todas elas têm que ser lavradas a termo, tá? Tudo que está escrito lá no WhatsApp tem que ser lavrado a termo, né? Então, por exemplo, se a gente quer introduzir uma conversa, né, que foi feita pelo WhatsApp com alguma pessoa, e essa conversa foi importante para o acontecido, com aquilo que aconteceu no processo, tá? A gente vai lá esqueci o nome agora aqui, num cartório, a gente vai em um cartório, né? Vai num cartório, o pessoal do cartório, eles requisitam o teu celular e pegam aquela conversa que teve com a pessoa lá no cartório, né? E transcrevem tudo, né? De forma escrita, frase por frase, com todos os erros que tem na escrita, se foi uma palavra foi modificada pelo WhatsApp, vai transcrito exatamente com aquela modificação, e aí o sujeito pega lá do cartório aquele documento, né, um documento que foi a transcrição do WhatsApp, e inclui ela no processo, né, nos autos do processo, então, inclui como prova de alguma coisa que aconteceu, tá? Então, tudo isso, né, acontece hoje, tá? E aí, gente, até nós falando para vocês como engenheiro, né, tome muito cuidado o que vocês falam, né, como engenheiros, com o cliente de vocês, o que vocês falam com as pessoas, tá? Porque tudo isso pode ser hoje usado como prova, né, para alguma coisa, tá? A gente geralmente tem um casamento, né, com o nosso cliente, com pessoas, tem uma amizade, uma relação forte, mas quando o casamento acaba, né, quando ocorre uma briga entre nós, o nosso cliente e assim por diante, o nosso cliente vai usar tudo que nós escrevemos lá, ele vai usar, né, como argumento a seu favor, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? E você sabe que isso não tem como apagar mais, né? A gente tem como, né, tudo isso está registrado quase que permanentemente, né, no processo. Se vocês não tiverem, se não conseguirem, vocês contratam lá o pessoal lá da Lava Jato, lá, os hackers lá que foram presos, que eles vão encontrar em algum lugar essas informações aí para vocês, tá? Tô brincando, né? Mas tudo guardado. Cuidem com muito cuidado de tudo que vocês passarem pelo WhatsApp, tá? Eu tive também uma outra, daí depois surgiram várias, né? Depois isso ficou uma constante para mim, né? Aí eu recebi uma outra intimação também, né, de um processo que uma pessoa, uma mulher, comprou um carro numa concessionária e estava indo para viajar na praia, e lá na praia quebrou o carro e ela entrou em contato com o WhatsApp com a concessionária. A concessionária passou um monte de informação para ela, para ajudar ela naquele momento,
e lá no final das contas, todas aquelas informações que a concessionária passou para ela, tudo virou prova contra a concessionária. Gente, vocês nem imaginam o que acontece, tá? Então, minha sugestão para vocês como engenheiros, tenham muito cuidado com o que vocês escrevem, tá? Tudo isso pode se transformar em palavra escrita quando acontece, né, um desentendimento entre vocês e as pessoas que estavam no outro lado da conversa, tá? Então, tudo isso hoje pode entrar num processo, tá? Para mim, como eu falei, já aconteceu alguns anos atrás, iniciou, e tenho visto em todos eles já, né, essas transcrições de WhatsApp como provas, né, como argumento a favor do autor ou a favor do réu para elucidar o caso, tá? Às vezes o cara coloca alguma coisa, né, o cara da oficina não consertou muito bem, né, puxa, o cara escreveu isso no WhatsApp, né, o chefe da oficina escreveu que o mecânico não consertou muito bem o carro, puxa, deu tudo lá para o outro sujeito, né, e às vezes nem é isso que ele queria dizer, né, mas acabou virando como prova contra ele, tá? Então, tudo isso hoje é importante, tá? Antigamente, então, os processos, eles eram todos no papel, tá? E, geralmente, então, ele tinha uma folha verde, tá? Uma capa verde, e nessa capa verde havia aqui uma informação, então, essa informação aqui continha todas as informações do processo. Então, aqui, nessa folha, geralmente tinha em que lugar estava acontecendo aquele processo, né? Esses autos aqui pertencem a qual comarca? O Foro Regional 1 de Santana. Eu peguei da internet, tudo isso está disponível na internet, tá? Há uma vara criminal, né? A gente nunca vai atuar em vara criminal. Tem um código de barras. Tinha um código de barras para leitura lá no fórum dos processos e um código mais ou menos como esse aqui, tá? Que envolve, o número do processo. Geralmente esses dois números aqui, né, são o número do processo, né, lá na comarca de Santana, tá? Tem outros números aqui que são códigos da comarca, o ano do processo e alguns números aqui que indicam também a comarca onde está ligado o processo, tá? Mas esses dois, mais ou menos esses dois números aqui são exatamente o número do processo. Tem aqui é o inquérito policial, tá? Criminal, justiça pública, quem são as vítimas, o autor, então, o autor e as vítimas, né? Todos os processos têm mais ou menos uma capa igual a essa, né? No nosso caso, é claro, a capa não vai envolver o inquérito policial. Isso é de competência, né, dos peritos do Estado, tá? A gente vai fazer perícia somente judicial, não perícia criminal, tá? No caso, essa capinha é de uma perícia criminal. E hoje não existe mais esses processos, e hoje a gente encontra todo o processo na forma digital, gente. Poxa, que coisa boa, tá? Então, hoje a gente encontra o processo na forma digital, que é disponível na página do Tribunal de Justiça. No caso, eu fiz todas as minhas perícias em Santa Catarina, então eu sempre recorro ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao TJ, né, TJSC, tá? Então, todas as perícias estão nesse local. E, geralmente, então, para fazer uma perícia, o perito ele recebe um e-mail contendo a intimação. Hoje, as intimações são feitas por e-mail, tá? Antigamente era por carta registrada, alguns cartórios ainda mandam, tá? Outros mandam já pelo e-mail, tá? A gente se cadastra como perito no TJSC, tá? E daí eles mandam as informações por e-mail. Então aqui foi uma convocação que foi feita aqui por Evaldo S, tá? Então, eu coloquei aqui exatamente o e-mail que eu recebi, tirei as informações do processo para ninguém reconhecer o que é, tá? Foi um procedimento comum civil, tá? Aqui está o número do processo, então, de 2017. Exatamente, eu risquei fora o número do processo para ninguém não ter nenhuma ligação. E aqui, mais ou menos, o e-mail que a gente recebe, ó. Então, fica o destinatário, né, do e-mail,
acerca da sua nomeação como perito no presente auto, nos presentes autos, tá? Tem algumas informações, ó, sobre o processo que foi convocado, onde foi enviado o e-mail que o professor, o reitor lá, o professor Santo Reis mandou, está aqui ainda. Ele foi intimado, então, para apresentar em 5 dias a proposta de honorários destes autos no qual eu fui nomeado. Veja, então, a parte autora, deixa eu ler onde está o começo aqui, ó. Então, o Douglas Roberto Zayas deverá ser intimado para apresentar em 5 dias a proposta de honorários do que as partes deverão ser intimadas. A parte autora deverá informar nos prazo de 5 dias o local exato em que o veículo se encontra e assim por diante para fazer a perícia. O perito deverá dizer se aceita o encargo, né, e apresentar a proposta de honorários no prazo de 5 dias, que estão baseados no CPC, informando na mesma ocasião a data agendada para o exame, que não poderá exceder 90 dias. Tá? Então, assim, ó, eu recebi esse e-mail, eu tenho 5 dias para analisar o processo e dar o meu orçamento para a realização da perícia e marcar o dia da perícia. Tudo ocorre muito rápido, tá? Tudo é de um dia para o outro, tá? Você recebe o e-mail, você lê o e-mail de noite, já se passou um dia, tá? Então, tu tem mais 4 para fazer todo esse processo. E a gente tem que fazer, então, dentro dos prazos legais, tá? 5 dias para planejar a perícia, analisar o processo, planejar a perícia e mandar um ofício de aceite dela, tá? Juntamente com quando vem esse e-mail, eu não me lembro se eu que solicitei, eu acho que eles encaminharam em seguida. Vem outro e-mail, então, né, informando que para mim acessar o processo, os autos do processo, tá, eu recebi a senha do processo. Então, aqui, as informações do autor e réu, eu devo acessar este local aqui, essa página do tjsc.jus.br, e lá, quando eu acessar essa página, eu vou usar a senha que eles mandaram, que tem uma validade até 2022, tá? Desculpe. Para mim acessar o processo, para poder fazer o download e análise do processo, tá? Então, com essa senha, e entrando no portal tjsc.jus.br, tá? A gente tem o acesso, então, ao processo. Então, esse aqui é o portal, tá? Essa aqui é uma imagem do início desse ano, né? A gente entra neste local aqui, né? Dentro do portal, a gente vem aqui, seleciona a opção cartório, tá? Aí, em função dessa seleção, ele abre uma nova página, que é isso aqui. A gente clica aqui em processos no SAJ, consulta aos processos, clica nessa página aqui, e vai abrir, então, esta página aqui, ó. Tá? A gente coloca o número do processo, que é o número completo que está aqui, coloca este número, ele abre esta página aqui, tá? E logo em seguida, se você colocar aqui visualizar os autos, ele pede a senha que o juiz mandou para a gente, ó. Então, a senha do processo, a gente coloca a senha do processo, né? E aí, então, nós entramos dentro do sistema do TJC, onde a gente pode realizar analisar, né, todas as movimentações que foram feitas no processo, todos os autos, então, tá? Então, aqui embaixo, então, ó, vai aparecer, né, numa pilha, essa aqui foi a última informação que foi depositada no processo, o último ato que foi depositado, e para baixo vem as informações mais antigas, tá? Então, esse aqui é o último, que possivelmente, ó, deve ter sido feito a intimação, expedito esse último documento aqui deve ter sido a nomeação do perito, tá? E aí, então, tem todas as informações, né, relacionadas com o processo. Aqui, ó, desculpe, ó, aqui está a intimação do perito, tá?
e aqui deve ter algumas informações, né? Voltou o AR e a juntada de documentos, tá? Então, aqui, ó, no dia 16/12/2019, 5 dias, mais ou menos, seguintes, eu recebi a intimação, né, sobre aquele processo, tá? E na sequência vão estar os mais antigos, ó. Na ordem, então, cada vez estão os mais antigos, os documentos, os atos mais antigos, tá? Veja na sequência, ó, sempre indo para os mais antigos, tá? Aqui deu uma puladinha em alguns, talvez aqui, tá? E aqui a última página do processo, onde tem, então, né, os últimos documentos que foram colocados, ó, tá? O último documento dessa pilha, tá, é, na realidade, esse documento aqui, ó, que deu origem ao processo, tá? Esse documento que foi colocado aqui é a petição inicial, né? O autor do processo, ele encaminhou junto com o seu advogado, né, um documento, né, a petição que chama-se petição inicial e que deu origem, então, a esse processo judicial, tá? Então, vejam que ele iniciou lá em 2017, ó, tá? Com a petição inicial feita pelo advogado, tá? E lá, depois de 2 anos, né, o perito foi nomeado. Em 2019, ó, o perito foi nomeado. Se passaram 2 anos do início do processo até o momento que o perito, então, foi nomeado para fazer a perícia do processo. 2 anos, tá? Então, vejam que passa bastante tempo desde o início até o momento que o perito vai atuar, tá? Eu já tive casos em que se passaram 5 anos desde o momento que aconteceu a petição inicial até o momento que foi feita a perícia. E aí vocês imaginem, né, você analisar um motor de um caminhão ou uma caixa de marchas de mudança de um caminhão Scania, 5 anos parado, né? A caixa do motor estava 5 anos parada lá num lugar, né? E depois de 5 anos a gente vai lá fazer a perícia na caixa. Ou então, 5 anos depois, né, aconteceu um caso comigo, que foi uma das primeiras perícias, né, que também foram 4 anos depois da petição inicial, eu fui intimado num processo, que era um processo que envolvia um veículo, né, e quando eu fui fazer a perícia, o veículo nem mais estava no nome do autor, já estava em nome de uma outra pessoa que nem sabia que aquele carro tinha um problema, né. O cara que tinha comprado o carro já fazia um tempo, ele nem imaginava que o carro tinha um problema, né? A pessoa que vendeu o carro para ele não falou que o veículo estava num processo judicial, né? E aí, quando você vai conversar com o dono do carro, você fala, meu Deus, nem sabia que tinha problema no carro, nunca apareceu nenhum problema nesse carro, tá? E você vai fazer a perícia desse veículo, né? São coisas que acontecem, tá? Mas, enfim, então, tem essas ideias básicas, então, todas aqui, tá? Então, vocês vão lá, entrar no portal do TJSC, vão visualizar, então, os autos, tá? E vocês podem, então, ao visualizar... Aqui estão todas as ações, tá? Todos os procedimentos. E aqui está, então, os autos do processo. Todas as informações, então, que dizem respeito ao processo, tá? Então, você vai abrir uma página menos igual a essa, tá? De vez em quando ela muda, né? Não sei porquê, tá? Aqui vai ter, então, toda a documentação do processo, tá? Então, você pode clicar em algum desses elementos aqui e pode visualizar. E tem um botãozinho, que eu acho que é mais ou menos aqui em cima, aqui, ó, onde você pode baixar dentro do navegador, você pode baixar o arquivo completo com todas essas informações no arquivo único, tá? Então, você baixa o arquivo, no arquivo PDF único, e aí você pode ler esse arquivo PDF, então, fazer a análise do processo, né, para poder inicialmente fazer o planejamento da perícia e encaminhar para o juiz o orçamento da perícia, quanto vai custar para fazer a perícia judicial, tá? Ok? Então,
Isso, possivelmente, vocês vão, então, entrar num documento como esse aqui, tá? Então, essa, então, é a versão eletrônica, né, dos autos do processo. Todas as ações feitas por página, tá? O processo também, ele tem folhas, tá? Todo ele é organizado por folhas, tá? E essas folhas partem da primeira folha do processo, que é a petição inicial, e toda ela é numerada com a numeração de folha. Folha 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já estamos na folha 130. Tudo que entra de folhas escritas são numeradas. E, geralmente, a gente usa, então, essas folhas para poder referenciar alguma parte do processo, né? Por exemplo, no laudo pericial, de acordo com as folhas 130 do processo, temos alguma informação naquela folha importante. A gente pode, então, relacionar, então, sempre a folha. Tá? Ok? Então, no processo, vamos ter todos os direitos, deveres, ônus das partes, além de poderes, direitos e deveres dos órgãos da justiça. Tá? Então, no processo judicial, a gente vai ter todos esses elementos, né, sendo necessários. Tá? Para orientar vocês, dentro de um processo, existem basicamente dois tipos de processos judiciais. Um é o processo judicial criminal e o outro é o processo judicial civil. Tá? Nós, como peritos não concursados do governo, vamos trabalhar somente aqui. Tá? O juiz vai nomear nós somente em processos judiciais civis. Tá? O processo judicial criminal é de exclusiva competência da polícia científica, tá? Dos peritos da polícia científica. Tá? Exceto que não exista um perito científico na região, na cidade, enfim, lá no local que precisa fazer isso, o juiz pode nomear, por exemplo, um expert, um perito, engenheiro, alguém assim, para trabalhar num processo criminal. Mas é muito difícil, tá? Por exemplo, hoje, em Joaçaba, há alguns peritos da polícia científica, né? E esses peritos, eles trabalham em Joaçaba e também dão assistência em outros municípios, Campos Novos, nos nossos municípios da nossa região. Então, geralmente, num fórum mais centralizado, numa comarca mais forte, há a polícia científica, né, na polícia, e ela atua em outras áreas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, em ambos os casos, o perito, ele é um especialista, tanto da polícia científica como da justiça, né? Nós, como engenheiros, somos especialistas em alguma área. Tá? O perito, em um sentido amplo, significa qualquer especialista, qualquer expert, com adequada formação e habilidade profissional, que deve atuar com competência, lealdade, eficiência e zelo dentro das normas legais. A definição de perito. Tá? Ele é o esperto, né? A ideia do perito, genericamente, define um esperto, né? Ou como o pessoal da área jurídica nos chama, eles nos chamam de experts, né? Experts na matéria. Tá? Nós somos, então, especialistas em um certo nicho de conhecimento. Eu sou especialista na área de motores, né, na área de veicular, né, mas não sou expert na área elétrica, não sou expert na área de produção. Né. Eu sou um perito numa área na qual eu tenho algumas habilidades adicionais, uma aptidão acima do normal. Tá? E é nessas áreas que o juiz vai me intimar, tá? Nessas áreas mais, né, que eu tenho aptidão.
tá? Ok? Então, eu jamais vou aceitar uma perícia na área elétrica, até porque eu não tenho competência para isso, tá? Não vou aceitar uma área, fazer uma perícia numa área de gestão estratégica, né, ou de um certo área da produção, né, se eu não tiver conhecimento, tá, sobre isso, tá? Então, é importante que isso sempre fique exatamente definido para vocês, tá? Então, o perito oficial, né, o perito oficial é aquele perito concursado, tá? Então, o perito da polícia científica, né, ele é geralmente conhecido como perito criminal, né, ele tem geralmente essa insígnia, né, ele tem geralmente esse nome, né, o perito criminal, perito oficial, né, então, ele é uma pessoa que é concursada, né, e fez um concurso público, e é um perito, né, na área criminal. Eu posso ser um perito engenheiro mecânico na área criminal, né, para a polícia científica, tá? O último concurso que teve aqui no estado para perito foi em 2017, só para vocês terem uma ideia. A prova do concurso público para perito, que aconteceu em 2017, aconteceu no mesmo dia da prova do ENAD, né, das engenharias, tá? Só para vocês terem conhecimento, né? Se não me engano, teve umas 2 ou 3 alunos da engenharia elétrica que, na época, não fizeram a prova do ENAD e fizeram a prova do concurso para perito. Não sei se eles passaram, realmente não sei, né? Mas, na época, eu me lembro, né, que teve algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas, não estou lembrado exatamente, que fizeram isso, tá? Então, é através de um concurso público, tá? Então, esse é o perito oficial, né, que é o perito concursado pelo Estado. E tem também perito oficial da Justiça Federal, tem perito oficial da Polícia Federal, né, tem vários peritos em vários órgãos, né, do governo, tá? Já o perito judicial, né, o perito judicial é uma pessoa como eu, um engenheiro mecânico, né, que foi, então, especialista em um conteúdo, uma matéria, que foi nomeado por um juiz, né, a fim de esclarecer fatos que auxiliem o juiz a tomarem, né, uma posição sobre um processo, tá? Ok? Então, o perito judicial é esse sujeito, é onde nós podemos atuar, tá? Como perito judicial extraoficial, né? Não oficial, né? Só judicial, tá? E corre a partir de uma nomeação do juiz, tá? Então, essa é a ideia, então, do perito. Então, aqui, uma síntese das 2 situações, tá? O perito criminal está a serviço, principalmente da polícia, tá? Enquanto o perito judicial é um auxiliar da justiça nas diversas áreas cíveis, fazenda, do trabalho, na justiça estadual, federal e também no trabalho, tá? Então, por exemplo, um engenheiro, perdi o nome aqui, engenheiro de segurança, tá? Ele pode atuar também na justiça trabalhista, ele pode gerar laudos que podem auxiliar na justiça do trabalho, né? Ok? Eu sou engenheiro mecânico, eu já não posso atuar na justiça do trabalho, só na justiça civil, tá? Então, cada um vai ter o seu local de atuação, tá? A perícia criminal segue o Código do Processo Penal, isso aqui é importante, tá? Então, o perito criminal ele tem que observar o Código do Processo Penal brasileiro, tá? Enquanto que a perícia judicial a que nós executamos tem que seguir o Código do Processo Civil, né? O CPC. E a última versão desse código é a versão de 2015, tá? Então, em 2015 foi elaborado um novo Código do Processo Civil, né? Que está em andamento até hoje. O anterior a ele era de 1974, tá? E até aqui, então, né,
ele está em vigor, tá? Quase 80% das minhas perícias foram feitos dentro da regulamentação do processo 1964. Algumas agora, então, que eu fui nomeado a partir de 2015, né, que entraram em vigor observando a nova legislação do CPC 2015. A gente vai chamar, então, sempre de CPC 2015, Código de Processo Civil, né, 2015. Tá? Então, algumas coisas desse processo, nós, como peritos, temos que conhecer para poder fazer a perícia. Tá? Então, o processo judicial é uma relação que une o autor de um processo, que une o réu e o juiz. É uma relação de lealdade. Isso é o processo judicial. Tá? Uma relação de lealdade entre esses três elementos, entre esses três sujeitos dentro desse processo. Tá? E como é que inicia o processo? Alguém, um cidadão, que se sentiu lesado, foi injustiçado por algum problema de alguma pessoa, de alguma empresa, né? Esse autor contrata um advogado, né? E juntos eles descrevem a petição, o problema no qual esse autor está submetido. Então, eles elaboram a petição inicial, esse documento, que é o primeiro documento que dá origem ao processo. Então, eles colocam aqui as informações do autor, né? O que é esse pedido, essa petição, esse pedido, né? Eu gosto de falar mecânica. O que esse pedido requer do requerido? Explicam tudo o que aconteceu e protocolam esse pedido no fórum, e esse pedido, então, é analisado pelo juiz. Tá? A única pessoa que pode protocolar esse pedido é o advogado. Esse cara sozinho não pode elaborar a petição inicial e protocolar no fórum. É necessário ter um advogado. Tá? Então, diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, me parece, eu estive lendo, né, que qualquer um pode se autorrepresentar no processo. No Brasil, não. No Brasil, nós temos que ter a figura do advogado para nos representar perante o juiz. Então, ele elabora esse documento todo, que geralmente apresenta aí umas 4, 5, 6, 10 páginas, 10 folhas, né? Ele é analisado, então, pelo juiz, e esse documento é analisado pelo juiz, e se o juiz entende que o pedido é prudente, ele acolhe esse pedido, né, essa petição inicial, e a partir daí ele intima o réu do processo, então, é aquela pessoa, é aquela empresa que o autor está solicitando alguma coisa, né, ele intima, através do oficial de justiça, ele intima o réu, ou também chamado de requerido, e diz, nessa comarca, o autor tal está solicitando que você pague tal e tal situação, ou venha, né, ele intima ele explicando o que aconteceu. E depois que o autor, o requerido, então, o réu, ele assinou a intimação, esse requerido tem 15 dias para se manifestar sobre aquela petição inicial. 15 dias. Então, esse sujeito, o requerido, como geralmente nós somos leigos no assunto, né, como pessoas, né, como cidadãos, né, como o cidadão geralmente é leigo no assunto, né, ele contrata um advogado, né, o advogado vai até o fórum, verifica o que está acontecendo, tira uma cópia, talvez, da petição inicial, e, junto com o réu, né, eles elaboram um documento para
mandar para o juiz, para se justificar daquilo que está sendo requerido na petição inicial. Então, essa justificativa que o réu, a partir do seu advogado, pode formalizar perante o juiz, ela pode ser de 3 tipos. Uma contestação, o réu pode elaborar uma contestação, uma exceção ou uma reconvenção. Ele pode se manifestar dessas 3 formas. A maior parte dos processos que eu me lembro, pelo menos, né, eu acho que todos eles que eu analisei, todos tinham uma contestação, né? Todos contestavam aquela informação que foi, aquela acusação que foi lhe imputada. Tá? O que são esses 3 tipos de justificativas perante o juiz? A contestação, ele faz um documento e explica que ele não é culpado daquilo, né? Ele faz um documento dizendo que não fui eu o culpado, né, daquilo que aconteceu, daquilo que o autor está lhe imputando, lhe cobrando, tá? E entra no mérito dessa questão, colocando informações suficientes para dizer que não é ele o culpado daquilo, digamos assim. Isso é uma contestação. Então, a maior parte das pessoas, dos requeridos, dos réus, eles geralmente se justificam perante o juiz através de uma contestação. Não! O autor diz que ele estava usando um produto e aquele produto quebrou e ele sofreu um acidente e o acidente comprometeu a saúde dele, daí ele está requisitando dinheiro que ele gastou no hospital, enfim, tá? Por exemplo, numa contestação, a empresa, que é a empresa requerida, ela vai dizer, por exemplo, não, o autor ele não usou adequadamente o produto, né? E pelo fato de não usar adequadamente o produto, ocorreu a falha e que tudo que aconteceu é devido ao autor. Ou então ele vai dizer que o culpado é outra pessoa que fez a manutenção do equipamento sem a garantia e assim por diante. Então, a contestação é esse documento que vai ser apresentado, então, pelo requerido. Ele pode também se justificar por juiz perante uma exceção. Então, por exemplo, o requerido, ele já tem diversos processos semelhantes, né, a esse, né, correndo em uma comarca, em uma outra comarca, em uma outra cidade, né, ou outra vara. Então, ele pode dizer que já existe um processo idêntico correndo em outras varas. Então, ele está se justificando perante a isso. Ou pode também existir uma outra justificativa, que é a reconvenção. Desculpe, eu falei antes, né? A reconvenção é aquela situação que o réu alega que o autor é culpado. Eu falei antes o contrário, lá, lembra? Eu falei aqui, não fui eu. Aqui ele diz que não fui eu, mas não diz quem que foi o autor. Ele só se justifica aqui na contestação que não foi ele. Eu não fui, eu fiz toda a manutenção certinha do equipamento, o projeto estava tudo certinho, não sou eu o culpado, tá? Mas na reconvenção, ele diz que ele não é culpado, mas sim é o autor. É ele que não executou o procedimento correto de uso do equipamento e quebrou o equipamento e matou uma pessoa. Quando ele faz a reconvenção, quando ele encaminha um documento chamado de reconvenção, o autor passa a ser o réu. O autor do processo passa a ser o réu e o réu passa a ser o autor do processo. Então, há uma inversão, né, entre um e outro. Eu realmente nunca peguei nenhum processo de reconvenção. Todos eles foram praticamente de contestação. Então, pode acontecer isso. Então, ele manda esse documento para o juiz analisa o documento e, pelo princípio do contraditório, ele, novamente, pode ouvir o autor num prazo de 10 dias. Então, o autor do processo, né, ainda pode fazer, a partir do contraditório, ter uma réplica, né,
e justificar aquilo que o requerido escreveu na contestação, por exemplo. Tá? Então, ainda há, num prazo de 10 dias, o pedido de réplica, né, do autor. Tá? O autor pode ainda escrever, comentar, contestar alguma coisa sobre o documento enviado pelo requerido. E aí, então, se estabelece, então, o processo. Então, só para finalizar essa parte, né, após, eu acho que aqui eu perdi a transparência aqui, tá? Após, então, essa réplica, né, então, após a réplica do autor, né, após a réplica, o juiz, então, analisa os autos do processo e, depois dessa réplica, o juiz, então, ele realiza uma audiência, né, audiência de conciliação e julgamento, tá? E tenta colocar ambas as partes, julgamento. Tenta colocar as duas partes, uma perante a outra, para entrar em um acordo. Eles analisam a petição inicial, a contestação, e o juiz tenta fazer um acordo com eles. Eles tentam entrar num acordo. Se não houver, né, nessa audiência de conciliação e julgamento um acordo, se o acordo não aconteceu, não tivemos um acordo, né, o juiz, então, nesta mesma audiência, ele vai nomear um perito, para que esse perito faça a análise do processo, tá? Ele vai solicitar que as partes elaborem quesitos, né? E que nomeiem também, ou indiquem, vou botar aqui, indiquem um assistente técnico, e solicita que o perito agende, então, se ele aceitar a perícia, que agende a perícia, né, para que essa perícia gere informações que vão ajudar o juiz, né, na tomar decisão. Na nossa linguagem, né, de engenharia, essas informações, a tomada de decisão, vão auxiliar de tomada de decisão, vão ajudar o juiz na tomada, então, de decisão. E aquilo que o juiz decidir vai ser baseado em cima do laudo pericial feito pelo perito, tá? E é assim que vai acontecer, então, a perícia, tá? Vai estar mais ou menos nesse momento, né? Então, veja aquele exemplo que eu passei. Tudo lá começou na petição inicial em 2017 e eu fui nomeado perito, né, em 2019. Teve casos, aqui passaram-se 2 anos, né? Teve casos que eu já fiz que se passaram 5 anos. Então, quando a gente vai fazer a perícia, aquilo que a gente pensava que estava apto a nos dar uma informação não existe mais, tá? Então, pode acontecer muitas coisas nesse tempo todo aí. As peças que a gente vai fazer a perícia talvez tenham se perdido, ou então não estão mais em poder das partes, enfim, né? Pode acontecer uma série de problemas nesse tempo todo. As peças oxidaram, enferrujaram, crostas e tudo que vocês imaginarem pode acontecer nesse tempo todo, tá? Então, essa mais ou menos é a ideia dessa primeira parte, né, da perícia, né? Como ela é realizada, essa informação entre a justiça, o processo, como é que inicia o processo, né, até onde nós vamos ser chamados. Tá? Essas referências, então, que foram utilizadas para execução dessa apresentação, foram tiradas, então, dessas referências, da Lei 13.105, que é a lei que estabelece o CPC 2015, do próprio Código do Processo Civil, que é a transcrição dessa lei
né, numa edição, né, feita pela Câmara dos Deputados, né, e o Código Civil Brasileiro, né, e legislações correlatas, tá?